Bem-vindos ao Café com Fé. Hoje a gente mergulha em Gênesis capítulo 25. A fonte, claro, é o texto bíblico. E a ideia é explorar juntos o finalzinho da história de Abraão, dar uma olhada nos descendentes de Ismael e, acho que o ponto alto, o nascimento e a treta inicial ali entre Jacó e Esaú. Vamos lá. Então o capítulo abre com novidade sobre Abraão. Ele casa de novo, com Quetura, tem mais filhos, mas o foco logo muda, Vai para a questão da herança. Ele deixa tudo para Isaac e os outros filhos das concubinas. Essas eram esposas secundárias, Tinham um status diferente. Ele dá presentes para eles, mas, manda para Nush, pro Oriente. Faz sentido. Para não ter confusão na linha principal, talvez. Exato. Fica bem claro que a promessa continua por Isaac. Mas, ele cuida dos outros materialmente, só que garante a posição central de Isaac. Sem dúvida. E aí vemos o fim da vida dele, 175 anos, uma morte tranquila, o texto diz em boa velhice, é o fim de uma era mesmo. E tem aquele detalhe que eu acho muito significativo. Isaac e Ismael, apesar de toda a história deles, eles juntos sepultam o pai, na caverna de Macpela, lá onde Sara também estava. Sim, é um momento de união familiar ali no final, bem forte. E logo depois o texto faz questão de dizer: Deus abençoou Isaac. A bênção segue adiante. Perfeito. Aí, antes de continuar com Isaac, tem uma pausa para falar de Ismael. Isso, filho de Abraão com Agar. O texto lista os descendentes dele. 12 príncipes, como já tinha sido prometido antes, Líderes de tribos, de clãs. Mostra como a bênção de Abraão se espalha de certa forma. É verdade. Mas tem uma frase ali que chama atenção, que eles viveram em hostilidade contra todos os seus parentes. Meio pesada, Sim, é uma observação que, já antecipa muitos conflitos futuros naquela região. Uma tensão que vai aparecer bastante depois na Bíblia. Ismael também viveu bastante, 137 anos, mas aí a narrativa volta para o foco principal, Isaac. E é aqui que a dinâmica familiar, pega fogo. Isaac está com 40 anos quando casa com Rebeca. Só que ela era estéril, não conseguia ter filhos. Isaac ora por ela. E a oração é respondida. Mas a gravidez, não foi nada fácil. Rebeca sente os bebês lutando dentro dela. Uma agitação tão forte que ela vai consultar o Senhor, buscar uma resposta. E o que ela recebe é, uma profecia, Uma profecia fundamental. 2 nações estão em seu ventre. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Isso, define tudo o que vem a seguir, o destino traçado antes mesmo do nascimento. Impressionante. E o parto confirma. Gêmeos. Nasce primeiro Esaú, ruivo, peludo. Logo em seguida nasce Jacó, segurando o calcanhar do irmão. Daí um nome, Jacó pode significar isso, aquele que segura o calcanhar, ou até suplantador, que já dá uma dica do futuro. Exato. Isaac já tinha 60 anos nessa época. Os meninos crescem e as personalidades, totalmente opostas. Esaú, o cara do campo, caçador habilidoso. Jacó, mais quieto, caseiro, cuidando ali das tendas, dos rebanhos. Essa diferença por si só já é um prato cheio para conflito. Mas tem mais coisa, Tem. A preferência dos pais. Isso complica tudo. Verdade. Isaac preferia Esaú. Por quê? Por causa da caça que ele trazia, Aquele gostinho da comida. E Rebeca preferia Jacó, essa divisão dentro de casa. Ainda mais com aquela profecia pairando no ar. Parece que está tudo se armando para o clímax do capítulo. Exatamente. A preferência dos pais, muitas vezes, acaba jogando lenha na fogueira das rivalidades, Especialmente quando já tem essa tensão profética. E isso leva direto para a famosa cena do ensopado. Isso, clássica. Esaú chega do campo, acabado, morrendo de fome. Jacó tá lá cozinhando um ensopado vermelho, provavelmente lentilhas. E Esaú, no desespero, fala algo como: me dá logo um pouco desse negócio vermelho aí, pelo amor de Deus, tô quase morrendo. É daí que vem o apelido dele, Edom, que significa vermelho. E Jacó, muito esperto, Vê a chance e não pede pouco. Ele diz: tá bom, mas primeiro me vende o seu direito de primogenitura. Nossa, e esse direito era importante, Não era só dinheiro, de jeito nenhum. Significava uma porção dobrada da herança material, sim,
mas também a liderança espiritual da família, a bênção principal, era algo muito sério. E Esaú, o que ele faz? Naquele momento de fome, de cansaço, ele minimiza tudo. Ah, tô quase morrendo aqui, para que me serve esse direito? Mostra uma visão muito imediatista, né? Totalmente. Jacó insiste para ele jurar e Esaú jura. Vende o direito de primogênito por um prato de ensopado e pão. Come, bebe, levanta e vai embora. E o texto finaliza de forma bem direta, né? Cortante, eu diria. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. É um contraste muito forte. A impulsividade do Esaú, o foco total na necessidade física do momento, contra a visão de longo prazo do Jacó, talvez até oportunista, né? Mas ele enxergou o valor daquilo que Esaú desprezou. E a profecia começa a se cumprir ali. De um jeito bem humano, né? Com escolhas, fraquezas. Mente pequena, mas com consequências enormes. Então, resumindo o capítulo, a gente viu o fim da era Abraão, a bênção se consolidando em Isaac, demos uma passada pela linhagem de Ismael e mergulhamos fundo no começo da história complicada de Jacó e Esaú. Isso, com a profecia no centro e essa venda da primogenitura como um ponto de virada crucial. Fica aquela reflexão, né? Como é que as nossas escolhas de momento, Sim, movidas pela fome, pelo cansaço ou até pela astúcia, como elas podem impactar não só a nossa vida, mas gerações, né? O destino de povos inteiros, como a profecia para Rebeca sugeria. uma questão profunda para a gente pensar. Bom, nossa próxima conversa vai ser sobre Gênesis 26, continuando a jornada de Isaac por aquelas terras. Combinado. Então, até lá!